Fala pessoal, professor André Studart mais uma vez. Agora alcançamos a nossa 10ª aula para falar sobre direito previdenciário. Vamos continuar abordando a questão relativa à sistemática de pensão e, na sequência, espero chegar à carência. Vamos lá então, pessoal? Deixa eu projetar aqui a tela para a gente poder dar início à nossa apresentação. Vamos ver se foi. Deu certo. Lá. Pessoal, então vamos lá. Estávamos falando sobre rateio de pensão por morte. Chegamos a ver no final da aula 9 a sistemática de cálculo da pensão, só para fazer aqui a revisão, 50% mais 10% por dependente habilitado. Estão lembrados? Então, no exemplo que eu utilizei no finalzinho da aula 9, se um segurado aposentado recebia R$ 4.000 de aposentadoria e ele vem a falecer, como é que vai ser o cálculo do benefício de pensão? Vamos relembrar, vamos, gente. 50% de 4.000 dá 2.000, e cada dependente vai ter uma cota de 10%. Então, como no nosso exemplo existem 2 dependentes, nós teríamos 2 cotas de 10%, que seriam somadas à cota familiar de 50%, fechando em 70%. André, e se o cara tiver 4 dependentes? Nós teríamos 90%. E se ele tiver 6 dependentes? Nesse caso, nós teríamos 50% mais 5 cotas de 10%. Por que 5? Por que não 6? Porque a própria emenda estabelece o teto de 100%. Então, se alguém tiver 10 filhos além da esposa, o benefício não pode superar 100% da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente, que seria devida na data do óbito. Beleza? E aí também já analisamos essa questão, só fazendo uma breve revisão do que nós vimos para não ficar assunto quebrado, tá bom? E quando um desses dependentes perder a qualidade dependente, seja porque faleceu, seja porque completou a maioridade previdenciária, como é que vai ficar o benefício? Então, nós também vimos que as cotas de 10%, elas não podem ser revertidas, ou seja, elas não são reversíveis. O que significa isso? As cotas de 10%, elas caracterizam-se como praticamente um direito personalíssimo, no sentido de que quando a pessoa que gerou o acréscimo da cota de 10% perde a qualidade dependente, a cota vai embora, a cota volta para os cofres públicos, tá bom? Então, no exemplo que nós já aplicamos aqui para vocês, nós teríamos a mesma situação, o benefício do segurado falecido era de 4.000, então nós teríamos 50% mais 10% por dependente habilitado, no nosso exemplo são 2, a esposa e um filho menor, então nós teríamos uma cota de 70%. 70% de 4.000 dá 2.800 e definido o valor do benefício, a gente vai dividir por cabeça, tá, pessoal? É importante salientar isso, que não existe essa história de que a esposa fica com a metade e o resto fica com os filhos. Esquece isso, tá bom? Na verdade, definido o percentual do benefício de pensão, no nosso exemplo 70%, a gente vai fazer uma divisão por cabeça. Então, tem quantos dependentes habilitados? O benefício é de 2.800. Tem quantos dependentes habilitados? Tem 2. Então, é metade para cada. E se houvesse 3 dependentes? Nós dividiríamos 2.800 por 3. E se houvesse 4? Nós dividiríamos 2.800 por 4. Tá bom? Então, fica metade aí para o dependente A, que seria a esposa, por exemplo, ou o dependente B, que seria o filho. E aí, se o dependente B falecesse ou completasse 21 anos
ele perderia, obviamente, essa qualidade, e o que aconteceria com os 10% dele? Iriam embora, tá, pessoal? Iriam embora. Então, a pensão ela vai ser recalculada de 70 para 60, porque agora só subsiste um dependente habilitado, que no caso seria a esposa, tá bom? Então, esse foi o último slide da aula número 9, e agora vamos dar continuidade. E quando houver um dependente inválido ou com deficiência? Vamos ver o que diz a emenda. E, de antemão, se eu fosse professor que elaborasse questão de concurso, certamente eu colocaria uma questão dessa. Olha só, emenda 103, artigo 23, parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teriam direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo dos benefícios do regime geral, que é o teto, que nós já vimos também na aula 9, que passou por um pequeno reajuste de aproximadamente 3%. Então, vamos esquematizar com um exemplo valendo-nos da mesma situação concreta, de um segurado que recebeu uma aposentadoria no valor de R$4.000. Vamos lá? Então, o segurado morreu e ele deixou 2 dependentes. Dependente A tem deficiência, lembrando que não se aplica só para deficiência, ó, se aplica também para invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave. Mas no nosso exemplo, ele tem deficiência e o dependente B não tem deficiência. Pronto. Pelo simples fato de existir um dependente com deficiência, deixa eu nem calcular o tempo. Espera aí, pessoal. Vou calcular aqui o tempo, o cronômetro. Pronto. Pelo simples fato de existir um dependente com deficiência, o benefício vai ser de 100%. Então, 100% de 4.000 vai dar R$4.000. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 2, porque não só existem 2 dependentes habilitados, então a gente vai dividir por 2. Fica metade para o dependente A, metade para o dependente B. Aí você me pergunta, mas André, o dependente B ele não tem deficiência. Não importa. Se houver um dependente com deficiência ou com invalidez, o outro dependente acaba sendo beneficiado pelo aumento do percentual do benefício de pensão. Então, ainda que o dependente B não tenha deficiência, a cota parte dele vai aumentar, já que o percentual do benefício de pensão será de 100 pontos, já que existe um dependente com deficiência ou com invalidez, tá bom? Então, fica metade para cada. Então, o dependente B acaba se dando bem pelo fato de o dependente A ter deficiência. E quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência? Bom, se não houver mais dependente habilitado ou inválido ou com deficiência, óbvio que a situação vai mudar de figura. Nós vamos precisar recalcular a pensão. Então, eu quero aqui trabalhar com 2 situações. Primeira situação, quando esse dependente com deficiência, por exemplo, vem a falecer. E segunda situação, o que acontece quando o dependente B, que não tem deficiência, perde a qualidade dependente? Vamos lá? Então, olha lá. Dependente inválido ou com deficiência. Artigo 23, parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput no parágrafo 1º. Ou seja, ele vai ser recalculado à luz da regra geral. Qual é a regra geral? 50% mais 10% por dependente habilitado. Beleza? Vamos aqui para 2 exemplos. Então, olha só. Primeiro exemplo. O dependente B é que perde essa qualidade. Então, o dependente A com deficiência, dependente B sem deficiência. Qual vai ser o valor da pensão? 100%, já que o dependente A possui deficiência. Então, fica metade para o dependente A, R$2.000, metade para o dependente B. Aí o dependente B morre. O dependente B não tem deficiência. O que vai acontecer com o benefício? Pessoal, o benefício continuará sendo de 100%, porque ainda subsiste um dependente com deficiência, que era o dependente A, que continua vivo, tá bom? Então, no caso, o benefício ostenta o mesmo valor, só que a cota recebida por A aumentou, ela dobrou, já que o dependente B, ele deixou de receber o benefício
porque faleceu, por exemplo, ou porque completou a maioridade, 21 anos, que é o estabelecido pela lei previdenciária, tá bom? Então, quando existem dois dependentes, sendo um com deficiência e o outro sem, quando o dependente sem deficiência perde essa qualidade, porque faleceu, porque completou 21 anos, enfim, o que vai acontecer? O benefício continua sendo de 100%, já que o dependente A ainda está entre os beneficiários da pensão, só que agora o dependente A, nesse exemplo, por exemplo, ele vai receber sozinho. Tá bom, pessoal? E agora a pergunta mais importante é essa. O dependente A com deficiência, o dependente B sem deficiência, 100% o valor do benefício, já vimos isso várias vezes, só que agora é o dependente A que perde essa qualidade de dependente. Que faleceu, por exemplo. Aí o que vai acontecer com a pensão de B? Nesse caso, diante da inexistência de dependentes com deficiência, nós vamos calcular o benefício à luz da regra geral, que é 50%. Aí só tem agora o dependente B recebendo benefício. Então só é uma cota. Então vai ser 60% do benefício de pensão. Isso significa que o benefício ele vai diminuir de valor, o benefício total. Era de 4 mil, passou a ser de R$ 2.400, 60% de 4 mil. Só que olha que interessante, apesar de o benefício total ser menor, a cota recebida pelo dependente B é maior, já que ele vai receber 60%, que equivale a R$ 2.400. Tá bom, pessoal? Então, é só você se preocupar com os percentuais. Se preocupa sempre com o percentual. Qual é a regra geral? Regra geral, vamos lá comigo, 50% mais 10% por dependente habilitado, não podendo exceder 100%. Essa é a regra geral. Se houver dependentes inválidos ou com deficiência, aí nós vamos aplicar a regrinha dos 100%, que na verdade é uma exceção, 100%. Não importa se existem outros dependentes sem deficiência ou sem invalidez, vai ser 100%, e essa galera que não tem validez e nem deficiência vai acabar sendo beneficiada, tá bom? Se o dependente com deficiência ou com invalidez perder essa condição de dependente, nesse caso, a pensão dos dependentes remanescentes, ela será recalculada à luz da regra geral. Fechou? Todo mundo entendeu? Então, vamos dar continuidade. Outra regrinha importante, pessoal, sobre o benefício de pensão, tem a ver com o tempo de duração do benefício de pensão no caso de cônjuge e companheiro, tá bom? Então, essa regra que a gente vai ver, que é uma regra um pouco chata, reconheço, mas é uma regra que não se aplica para filhos, não se aplica para pais, não se aplica para irmãos. Se aplica exclusivamente para cônjuges e companheiros, beleza? Porque, veja só, durante muito tempo, o nosso benefício de pensão para o cônjuge e para o companheiro, ele era vitalício. Então, o segurado morria, a esposa, com 20 anos de idade, ela recebia o benefício até morrer. Durante muito tempo foi assim. Só que o que aconteceu? Houve mudanças nos últimos tempos, nos últimos 8 anos, que acabaram resultando na alteração dessas regras de duração do benefício de pensão. Então, agora, a pensão, no caso de cônjuge e companheiro, ela não necessariamente será vitalícia. Na verdade, apenas excepcionalmente ela será vitalícia. Via de regra, a pensão ela terá uma duração certa. Ela vai ser paga durante determinado tempo. Mais uma vez, isso para cônjuge e companheiro. Então, quais são as variáveis que vão interferir no tempo de duração do benefício de pensão? Olha aqui, ó, são 5. Como eu disse, essa parte aqui, essa matéria aqui, ela não é muito legal, mas a gente vai explicar para que vocês possam entender direitinho. Então, nós temos 5 variáveis que vão interferir no tempo de duração do benefício de pensão para cônjuge ou companheiro, beleza? Isso aqui não se aplica para mãe, não se aplica para pai, não se aplica para irmão. E também não se aplica para filho.
No caso do filho, nós temos a idade estabelecida em 21 anos, a não ser que exista invalidez ou deficiência. Então, vamos lá. Número de contribuições do instituidor vai interferir, o tempo de união do casal vai interferir, a idade do cônjuge, companheiro, na data do óbito, do cônjuge sobrevivente, ou seja, do pretenso dependente, a causa da morte vai interferir, e o estado de saúde do cônjuge ou companheiro. Então, nós temos 5 variáveis que vão interferir e vão definir o tempo de duração do benefício para cônjuges e companheiros. Então, vamos para a primeira. Na verdade, vamos para a primeira e para a segunda já. Número de contribuições do falecido e tempo de união do casal. Então, número de contribuições do falecido inferior a 18 contribuições, o benefício de pensão vai ter uma duração de 4 meses. Como é que é? É isso aí, pessoal. Então, olha só, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo. Aqui, ó. Primeiro, ó, número de contribuições do falecido. Se for inferior a 18, o benefício de pensão vai durar 4 meses. Então, vamos imaginar esse segurado aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Esse segurado aqui, ele tinha 15 contribuições. Aí ele faleceu. Nesse caso, a priori, a pensão terá duração de apenas 4 meses. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando que isso aqui é uma regra. As outras variáveis, elas podem aplicar um tempo de duração diferente. E isso a gente vai ter que entender como essas variáveis elas vão se comunicar, porque uma se sobrepõe às outras. Então, se não acontecer nenhuma outra variável, se o cara tiver menos de 18 contribuições, a pensão ela vai durar 4 meses. Da mesma forma, o tempo de união do casal. Se o tempo de união do casal for inferior a 2 anos, a pensão vai durar 4 meses. Vou dar um exemplo. Esse cara aqui, ele tinha 10 anos de contribuição, ou seja, é muito tempo. Ele tinha 120 contribuições, muito tempo de contribuição. Mas ele tinha acabado de casar com a pessoa. Foi amor à primeira vista, ele casou com ela assim que a conheceu, e depois de 1 ano de casado, ele morreu. Então, apesar de esse cara ele ter 10 anos de contribuição, considerando que o tempo de união foi inferior a 2 anos, a pensão vai ter duração de 4 meses. Isso significa dizer que essas duas regras, elas resultam exatamente no mesmo tempo de duração do benefício. Por isso que o slide inicial é esse, ó. Número de contribuições do instituidor falecido e tempo de união do casal. Dá para nós estudarmos as duas em conjunto. Porque a parada é a seguinte: se o número de contribuições do falecido for menor do que 18, ou, não é I, ou o tempo de união do casal for inferior a 2 anos, a pensão ela vai ter duração de 4 meses. Então, vamos trabalhar com outro exemplo. Na verdade, vamos usar o mesmo exemplo, só vamos aperfeiçoá-lo. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o cara ele tinha 15 contribuições e ele era casado há 5 anos. Então, vamos lá, vamos estudar as duas variáveis em conjunto. Casado há 5 anos. Bom, o que diz a lei? Se ele tivesse menos de 2 anos de união, a pensão seria de 4 meses. Não, aqui tá beleza. Aqui resolveu. Não será de 4 meses. Só que esse cara ele tinha 15 contribuições. Isso significa dizer que ele tinha menos de 18. Então, apesar de, pelo tempo de união, a mulher, no caso a dependente, ter escapado da pensão de 4 meses, o tempo de contribuição dele foi muito baixo. E aí não vai ter jeito, a pensão vai ter duração de 4 meses. Lembrando que essas duas regras, elas podem deixar de ser aplicadas a depender de outras variáveis que nós vamos estudar na sequência. Da mesma forma, aqui, apesar de esse cara aqui do exemplo que morreu, ele ter 10 anos de contribuição, eles só tinham 1 ano juntos. Então, eu vou aplicar a pensão de 4 meses, não pelo tempo de contribuição,
e sim pelo tempo de união inferior a 2 anos. Ou seja uma, seja outra, independentemente de qual for, se uma delas for aplicável, a pensão vai ter duração de 4 meses, que de fato é um tempo muito curto, que até impede um planejamento previdenciário por parte da planejamento de vida por parte do cônjuge, companheiro sobrevivente. Tá bom? Vamos lá. Terceira variável: idade do cônjuge companheiro na data do óbito. Aqui, para eu aplicar essa variável, eu pressuponho que o número de contribuições do falecido fosse igual ou superior a 18 meses e o tempo de união do casal seja igual ou superior a 2 anos. Então, olha só. Tempo de contribuição inferior a 18. 4 meses. Tempo de união inferior a 2 anos. 4 meses. Isso foi o que nós vimos até aqui. Agora, se o tempo de contribuição for igual ou superior a 18 e o tempo de união for igual ou superior a 2 anos, aí é que eu vou aplicar essa variável. Então, para eu aplicar essa terceira variável, eu exige-se, na verdade, exige-se que o tempo de contribuição seja igual ou superior a 18 meses, o tempo de contribuição do falecido, do instituidor, e o tempo de união seja igual ou superior a 2 anos. E onde é que a gente vai encontrar essas idades? Eu preciso decorar essas idades? Não precisa. Você não vai precisar decorar essas idades. Mas eu recomendo que pelo menos uma você decore, que é a idade que possibilita a pensão vitalícia. Lembram que eu falei que agora a vitaliciedade da pensão ela é excepcional? Pois então, é justamente essa situação que me parece que seja importante você memorizar. Então, a parada é a seguinte, mais uma vez, para eu aplicar essas faixas aqui, qual é o pressuposto? Quais são os pressupostos? O tempo de contribuição do falecido tem que ser igual ou superior a 18 meses e o tempo de união do casal foi igual ou superior a 2 anos. Então, se isso acontecer, aí eu vou conceder o benefício de pensão a partir da idade. E é simples, olha só. Na data em que o segurado faleceu, deixa eu ver se eu trago exemplos. Depois eu trago exemplo, mas vamos trabalhar aqui com esse exemplo primeiro. Na data em que o segurado faleceu, ele tinha 20 contribuições, aqui eu já estou trabalhando com um exemplo. E ele era casado com uma mulher havia 3 anos. Então vamos lá ver se esses dois requisitos foram atendidos. Ele tinha 20 contribuições, 20 meses de contribuições, ok. Ele tinha 3 anos de união, ok. Então, nesse caso, a pensão será concedida com base na idade do cônjuge sobrevivente. E aí, no exemplo, vamos imaginar que ela tivesse 33 anos, no nosso exemplo. A esposa que está pedindo o benefício de pensão, ela tinha 33 anos de idade. Como é que você vai calcular a duração do benefício de pensão dela? Você vai aqui para a faixa respectiva, e a faixa dela é essa daqui, ó. Ou seja, na data do óbito ela tinha 33 anos, então ela vai receber o benefício de pensão durante 15 anos. E o que acontece depois? O benefício cessa, tá bom? Então, como ela tinha 33 anos, ela vai receber o benefício de pensão até 48 anos de idade. Beleza, pessoal? E qual é a idade que me parece que seria interessante que vocês memorizassem? É a idade prevista no inciso 6º, que possibilita a pensão vitalícia, 45 anos ou mais de idade. Então, se essa mulher, na data do óbito do segurado, do marido dela, ela tivesse 45 anos, aí ela receberia o benefício de pensão até falecer. Tá bom? Lembrando que
essas idades, elas não são definitivas. Isso é o que aparece na própria lei, no artigo 77, parágrafo 2º B. Após o transcurso de pelo menos 3 anos, e desde que nesse período se verifique um incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, ou seja, se a expectativa de vida aumentar, aí eu vou rever a idade estabelecida, as idades estabelecidas aqui nessa tabela, tá bom? Se você abrir a lei, pessoal, você vai encontrar 1 ano de idade a menos. Então, seria 3 anos com menos de 21, 6 anos entre 21 e 26. E por que aumentou 1 ano? Justamente por conta desse aumento da expectativa de vida. Assim, sinceramente, e aqui sem qualquer tipo de discussão de viés ideológico ou político, mas me pareceu um erro o governo ter publicado essa portaria no ano de 2020, porque ele levou em consideração dados até 2019. Mas o que aconteceu durante o ano de 2020? Essa portaria é do final de 2020, se eu não me engano. O que aconteceu? Na verdade, todo mundo sabe o que aconteceu. Veio a pandemia, e durante a pandemia, o que houve foi justamente o contrário. A expectativa de vida foi diminuir, porque muitas pessoas perderam a vida antes do tempo. Então, apesar de existir essa autorização legal de você revisar a portaria, revisar as idades, sempre que a expectativa de vida aumentar, não foi legal o governo ter utilizado dados até 2019, ter aumentado a idade aqui para que o benefício de pensão tivesse uma duração menor, e, no final das contas, o que aconteceu foi justamente o contrário. A expectativa de vida foi diminuir. Então, me parece que foi uma decisão errada do governo, justamente num dos anos que talvez tenha sido um dos anos mais difíceis da humanidade, inclusive da sociedade brasileira, porque várias pessoas partiram e nos deixaram, mas essa foi a decisão do governo, tá bom? Então, hoje, a idade para que a pensão seja vitalícia é de 45 anos, e, mais uma vez, precisamos pressupor que, para a gente colher a idade do cônjuge sobrevivente, o tempo de contribuição do falecido tem que ser igual ou superior a 18 meses, e a idade, o tempo de união do casal tem que ser igual ou superior a 2 anos. Então, já vimos 3 variáveis. Agora, vamos aplicar alguns exemplos para consolidar. Então, o segurado falecido, ele tinha 21 contribuições. Show de bola. Bastaria de 18 para frente, certo? Tempo de união, 5 anos. Massa. Porque o tempo de união ele tem que ser igual ou superior a 2 anos. Então, eu já me afastei, eu já consegui afastar a regra dos 4 meses. A idade da esposa na data do óbito do segurado, 45. Qual vai ser o resultado aqui? A pensão vai ser o quê? Vitalícia. Vejam como a gente está começando a interrelacionar as variáveis, a relacionar as 3. Exemplo 2, número de contribuições do segurado, 20. Show de bola. 18 ou mais. Tempo de união. Opa, aqui deu problema. 1 ano. Tempo de união ele tem que ser igual ou superior a 2. Idade da esposa, 45 anos. Isso aqui vai ser irrelevante. Porque, nesse caso, considerando que o tempo de união do casal foi de apenas 1 ano, a pensão vai ter duração de 4 meses. Beleza, pessoal? Ficou claro? Show de bola? Então, vamos para a quarta variável. Essa quarta variável aqui, pessoal, é a pegadinha. É a principal pegadinha. Adoro colocar isso aqui nas questões de prova dos meus alunos. Se eu fizesse questão para concurso, com certeza eu colocaria essa daqui. Olha aqui, ó. Artigo 77, parágrafo 2º-A da Lei 8.213. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A nos prazos previstos na linha C, ambos do inciso 5º do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza,
ou de doença profissional do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. O que isso significa? Lembra que eu falei que uma variável pode se sobrepor a outra variável? Essa variável aqui é uma variável forte. Ela vai se sobrepor em relação às demais variáveis que nós já estudamos, a primeira e a segunda. Então, o que significa? Primeiro, causa da morte acidental ou não. Quando eu falo acidental ou não, eu estou me referindo aqui, ó, acidente de qualquer natureza ou doença profissional, doença do trabalho. Então, acidente. E esse acidente ele pode ser do trabalho ou extralaboral. Se for do trabalho, tanto pode ser o acidente tipo, que é o acidente clássico que acontece durante o exercício da atividade, como pode ser as equiparações legais. E dentre as equiparações legais, nós temos as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Em síntese, se a morte for acidental, eu vou afastar a aplicação das regras 1 e 2, que são as regras que têm a ver com tempo de contribuição do falecido, 18 ou mais, e tempo de união do casal, 2 anos ou mais. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui eu trago um exemplo. Ó, número de contribuições do falecido, 17. Aqui já teria dado ruim, porque ele teria menos de 18. Tempo de união do casal, ruim de novo. Ele só tinha 1 ano de união. A lei exige que ele tivesse 2 ou mais. Idade da esposa na data do óbito, 43 anos. Então, 43 anos, vamos voltar aqui para a tabela, ó. Se a gente aplicasse a tabela, ó, 42 e 44, ela estaria aqui, ó, no inciso 5º. E aqui eu já coloco até a resposta, ó, 20 anos. E qual vai ser o tempo de duração da pensão nesse caso? Causa da morte, ele morreu de acidente. Então, como ele morreu de acidente, eu vou ignorar isso. Deixa eu colocar um apagador aqui, ó, uma borracha, ó. Eu ignoro isso. Eu ignoro isso. E eu só vou levar em consideração a idade dela, que é de 20 anos. Porque se a morte foi acidental, eu não vou aplicar nem a variável relativa ao tempo de contribuição do segurado, nem a variável relativa ao tempo de união. Automaticamente eu vou cair na variável relativa à idade do cônjuge, companheiro sobrevivente. Beleza? Então, o que a maioria dos alunos responde nas minhas provas? A maioria não. O que vários alunos respondem vários alunos respondem nas minhas provas quando eu cobro isso aqui? Responde o seguinte: ah, professor, mas aqui ó, o tempo de contribuição foi de 17 e o tempo de união foi de 1 ano, a pensão é de 4 meses. Errado. Você tem que ficar atento que a causa da morte foi acidental. A morte foi acidental. Como a morte foi acidental, eu vou afastar a incidência dessas duas variáveis que possibilitam a pensão em 4 meses. E aí, pela tabelinha, a pensão vai ter duração de 20 anos. Aí você pergunta, quer dizer então que se essa mulher tivesse 45 anos, a pensão seria vitalícia? Perfeito. Exatamente. Então, se essa mulher, na data da morte, tivesse 45 anos de idade, a pensão seria vitalícia. Beleza, pessoal? Vamos para a última variável, que é a variável que acaba se sobrepondo a todas as outras, é a variável mais forte, que é o estado de saúde do cônjuge ou companheiro. Então, 77, parágrafo 2º, inciso 5º. Se inválido ou com deficiência, a pensão vai cessar pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados, porém, os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Então, aqui, a gente começa simples. Então, se a mulher ou o viúvo ou a viúva tiverem invalidez ou deficiência, a pensão vai ser mantida até acabar a invalidez ou a deficiência. Olha que legal. Então, não importa o tempo de contribuição, não importa o tempo de união. A mulher que está recebendo o benefício, ela é inválida.
Pois então, ainda que o segurado tivesse 5 contribuições e o tempo de união fosse 2 meses, 5 contribuições, 2 meses, a mulher que está recebendo o benefício, ela tem invalidez. O benefício de pensão vai durar até cessar a invalidez. Beleza? Mas tem um detalhe, que é essa parte final aqui, ó. Respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Então, primeiro vamos para o exemplo. Eu já fiz até um exemplo no slide anterior, mas agora está aqui no material, fica mais fácil de você acompanhar. Número de contribuições, 20, do segurado falecido. Beleza, aqui está ok, né? Porque precisa de 18 ou mais. 20 está ok. E agora melou no tempo de união, ó. Tempo de união, 1 ano só. Então, 1 ano já teria problema. Idade da esposa, 43 anos. Vamos ver qual foi a causa da morte. Causa da morte, morreu de morte morrida, idade avançada. Estado de saúde da esposa. Ah, opa, aqui você tem que ter atenção, ó. Estado de saúde da esposa, invalidez comprovada. Então, a esposa que está recebendo o benefício de pensão é inválida. Então, nesse caso, essa variável vai se sobrepor às demais e o benefício vai durar enquanto durar a invalidez. Então, vocês têm que ficar muito atentos em relação às variáveis 4, que tem a ver com a causa da morte, e a variável 5, que tem a ver com o estado de saúde do cônjuge companheiro. Beleza? Mas agora vamos para essa ressalva aqui, ó. Respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Qual é a ressalva? Vão aqui junto comigo. Mudei o exemplo. Presta atenção porque eu mudei o exemplo. Número de contribuições, 20. Show. Precisaria de 18 ou mais. Aqui tá ok. Tempo de união, 3 anos. Maravilha. Eu já afasto a regrinha dos 4 meses aqui. Idade da esposa na data do óbito, 43 anos. Opa, a pensão aqui, a priori, duração de 20 anos. Causa da morte, idade avançada, isso aqui acaba sendo irrelevante, porque eu já consegui afastar a regrinha dos 4 meses. Ok. Estado de saúde da esposa que vai receber o benefício invalidez. Opa, aqui eu tenho que ter atenção. Aqui eu tenho que ter atenção. Então, qual vai ser a duração do benefício de pensão? Enquanto durar a invalidez. Essa é a resposta. Mas agora vem a ressalva. A invalidez, nesse meu exemplo, cessou 6 anos depois. E agora? Faz o quê? Que a invalidez cessou 6 anos depois. E se eu aplicasse a regrinha da idade, nós teríamos 43 anos de idade. Vamos lá para a tabela, vamos. Vamos voltar. Qual a idade lá? 43. Ó a idade 43 aqui, ó. Onde é que ela tá? Ela tá aqui, ó. 43 anos. Ela tá aqui, ó. Ou seja, a pensão iria para 20. Olha o problema, ó. Ela teria direito à pensão de 20 anos. Só que como ela era inválida, a invalidez cessou depois de 6. E ela vai ser prejudicada. A pensão dela vai cessar só depois de 6 anos? Não, claro que não. Eu tenho que respeitar os prazos mínimos estabelecidos nas variáveis 1 a 4. Ok? Porque essa regra que possibilita a manutenção do benefício de pensão enquanto durar a invalidez ou a deficiência é uma regra que soma, pessoal, que acresce proteção, ela protege mais, ela não pode ser invocada para prejudicar o dependente. Então, como a invalidez cessou depois de 6, eu vou fazer uma conta simples. Ela teria direito ao benefício durante quantos anos? 20. Ela já recebeu 6, pois então ela vai receber por mais 14. Porque ela não pode ser prejudicada se outra variável tiver duração maior. Perfeito? Mais uma vez, essa última variável que tem a ver com o estado de saúde do cônjuge ou do companheiro, ela só pode aumentar o tempo de duração da pensão. Ela jamais vai poder diminuir, porque eu tenho que respeitar os prazos mínimos estabelecidos nas variáveis anteriores. Tempo de contribuição, tempo de união, morte, causa da morte acidental. Então, eu preciso
analisar essas variáveis. Tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos, então, avançar. Qualidade independente e homicídio doloso. Artigo 16, parágrafo 7º. Assim, já lhes antecipo que é um dispositivo extremamente mal redigido. Assim, a redação é péssima. Mas vamos lá. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor, partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Primeiro, vamos imaginar questões possíveis que podem ser cobradas a partir desse dispositivo. Uma parada que pode ser cobrada é essa questão aqui do trânsito em julgado. Vejam que a lei exige o trânsito em julgado da condenação. A gente tem uma redação quase que idêntica no 74, parágrafo 1º, nem vou ler, mas está no material para você. Então, a lei exige o trânsito em julgado para que possa acontecer essa consequência de ser excluído da condição de dependente. Tem que transitar em julgado. Então, esse é um ponto importante que pode ser colocado na prova. Outra questão importante: ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Ou seja, não é para todo mundo. Existem algumas ressalvas subjetivas. Absolutamente incapazes e inimputáveis não sofreriam essa consequência. Então, esses são os dois pontos que podem resultar que eventualmente podem aparecer em questões de concurso. Os problemas agora do dispositivo. Primeiro problema: homicídio doloso. E assim, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma regra que está restringindo o direito ao benefício de pensão. Concorda comigo? Está restringindo. Então, se é uma regra restritiva, eu não posso interpretar de maneira ampliativa. Regras restritivas devem ser interpretadas restritivamente. E o primeiro problema que eu vejo aqui muito claro é que o legislador indicou o tipo penal, homicídio doloso. Homicídio culposo, não tem problema. Homicídio culposo, a pessoa poderia continuar recebendo benefício de pensão. Mas existem crimes até mais graves, como o latrocínio. O latrocínio não é o homicídio doloso. E aí? A pessoa foi condenada por latrocínio contra o pai. Vai perder a pensão? Assim, eu acho que um dispositivo como esse é até absurdo que precise ser positivado esse tipo de coisa. Até desnecessário. Mas foi. E como foi, eu tenho que aplicar essa regra de que dispositivos restritivos devem ser interpretados restritivamente, o que resulta num baita absurdo. Um crime, se duvidar, mais grave, que eventualmente pode ter a interpretação judicial de não provocar a cessação, a perda da qualidade dependente. Nós poderíamos pensar aqui num crime um pouco menos grave, mas lesão corporal dolosa seguida de morte vai resultar. Então, realmente é um dispositivo muito mal escrito, pessoal. Muito mal escrito. Poderia ser simplesmente colocar trânsito em julgado como autor, coautor, partícipe de crime doloso que resultou na morte do segurado. Beleza, muito melhor. Muito melhor. Mas aí se coloca homicídio doloso, aí dá problema. Quer dizer, pode dar problema. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo no dispositivo. Você pode interpretar tranquilamente, você como advogado penalista, você poderia dizer, excelência, aqui, ó, homicídio doloso, não tem latrocínio, não tem lesão corporal dolosa seguida de morte. Você poderia interpretar assim. E outro problema, tentativa desse crime. Esse erro aqui chega a ser até risível, porque tentativa de homicídio, o cara morreu? Não, porque foi tentativa. Então o cara não morreu. Como é que você vai conceder a pensão em razão de tentativa? Só existe uma possibilidade de você interpretar isso. O cara foi condenado por tentativa de homicídio, o cara viveu. Obviamente que o segurado está vivo, porque
se ele tivesse sido bem sucedido no seu projeto, o cara teria morrido, mas ele está vivo. E aí, 8 anos depois, o cara morreu, o segurado morreu. Morte morrida. Aí, esse dependente, ele não poderia, esse familiar, ele não poderia ser dependente, já que ele havia sido condenado por tentativa de homicídio. É a única forma de você interpretar esse dispositivo, que para mim, assim, com o perdão da palavra, é um dispositivo meio tosco. Aí teríamos problemas também, porque e se houvesse a reconciliação dos dois? Foi condenado por tentativa, cumpriu pena, beleza, mas depois de 5 anos, o segurado perdoou. E aí eles passaram a morar juntos de novo. E aí faz como? Então nós temos desdobramentos que são indesejados por conta de uma redação ruim, uma redação péssima do nosso legislador. Então, esse é o dispositivo. Agora, a gente viu que um dos pressupostos para aplicar isso, a perda definitiva da qualidade dependente, é o trânsito em julgado. E o que, que acontece quando a pessoa é condenada sem trânsito em julgado? Aí nós temos esse dispositivo aqui. Eu não vou ler esse dispositivo para vocês. É um dispositivo que eu vejo de uma aplicação dele bem comprometida. Na prática, eu nunca vi isso ser aplicado. Mas está aí como o slide complementar para vocês, que prevê a possibilidade de suspensão provisória se houver fundados indícios de autoria. Tá bom? É um dispositivo meio complicado de você aplicar, afinal de contas estamos falando de uma prestação de caráter alimentar, mas fica aí para vocês consultarem. Fechamos, então, a qualidade dependente e agora vamos começar a falar sobre carência. Antes de nós iniciarmos aqui o Instituto da Carência, abrir a lei, ler os prazos de carência, eu preciso fazer um esclarecimento para vocês não confundirem de jeito nenhum o período de graça que nós já estudamos com o período de carência que nós vamos estudar agora. Vamos lá. O que é o período de graça? Vamos ver se você consegue lembrar. O período de graça é o período em que o indivíduo não contribui, mas ainda assim continua mantendo a qualidade segurada. Então, é o período em que ele não contribui, mas continua mantendo a qualidade segurada. Então, é aquele período que está previsto no artigo 15 da lei. Nós já estudamos isso aqui, Lei 8.2.13. Então, é aquele prazo de 12 meses para o segurado que parou de trabalhar e de contribuir. O cara fica 12 meses protegidos. Se ele ficar incapaz, ele pode ter direito a um benefício por incapacidade. Se ele morrer, ele pode instituir benefício de pensão. No caso facultativo, de 6 meses. Se o cara comprovar a situação de desemprego, os 12 meses podem aumentar para mais 20, para mais 12, virando 24. Se ele tiver pago mais de 120 contribuições, observadas aquelas exigências lá, pode eventualmente aumentar em mais 12. O período de graça mais esticado é de 36 meses, se nós pensarmos numericamente. Então, o período de graça, o próprio nome que foi dado pela doutrina, ajuda a entender. O período de graça, ele sai de graça. Olha aqui o azulzinho, ó. O período de graça sai de graça. Você não está pagando por ele, você já pagou. Você não está pagando mais pela proteção, pela cobertura. Beleza? O período de carência é um instituto oposto. Porque na graça, você não está pagando, não paga, mas pode ter direito. Na graça, você não está contribuindo, mas você pode ter direito. No período de carência, é o contrário. É o contrário. Você está contribuindo,
mas ainda não tem direito. Porque a carência, pessoal, o período de carência é um período mínimo de contribuição. Período mínimo de contribuição para que o segurado, o beneficiário, na verdade, faça jus a determinados benefícios indicados na legislação. Então, o período de carência lembra a carência do plano de saúde. Se você tem plano de saúde, ou se você conhece alguém que tenha plano de saúde, você sabe que você não pode usar o plano do jeito que você quiser. Ah, eu vou fazer uma ressonância magnética. Poxa, é um exame mais caro, você tem que ter uma carência aí de pelo menos alguns meses. Se eu não me engano, são 90 dias. Tem que pagar 90 dias para você fazer a ressonância. Ah, o sujeito quer fazer uma cirurgia eletiva. Faz, mas observada a carência estabelecida no plano, que eu acho que são de 6 meses. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você quer ter direito a esse benefício? Pois para você ter direito a esse benefício, você tem que pagar um número mínimo de meses. Então não confunda um período de graça com um período de carência. Eu que milito há muitos anos nessa área, vejo todos os dias as pessoas confundirem uma coisa com a outra. Então isso não pode acontecer com você. Período de graça, o nome está dizendo, graça, não estou pagando, mas posso ter direito. Período de carência, lembra a carência do plano de saúde. Eu estou pagando, mas eu ainda não tenho direito, porque eu tenho que pagar um número mínimo de contribuições. Com esse esclarecimento, vamos agora conhecer os benefícios atuais, clássicos previstos na legislação. Existem outros tantos benefícios, benefício de legislação especial. A gente vai focar nos benefícios clássicos, que são esses aqui, ó. Nós temos, para memorizar uma regra legal, para memorizar, nós temos 4 aposentadorias: aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, aposentadoria por idade de trabalhador rural, aposentadoria especial. São 4. Nós temos 3 auxílios: auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Essa aposentadoria por incapacidade permanente é a antiga aposentadoria por invalidez, tá bom? Que você pode continuar chamando de aposentadoria por invalidez e pode continuar chamando auxílio por incapacidade temporária de auxílio-doença. Então, quais são os 3 auxílios? Auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente e auxílio reclusão. Nós temos 2 salários, salário família e salário maternidade, e fechando, nós temos a pensão por morte. Ou seja, nós temos, entre os benefícios clássicos, nós temos 10. E o jeito mais simples de você memorizar é por meio dessa regressão aí aritmética. 4, 3, 2, 1. São 4 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários e uma pensão. Então, agora que nós conhecemos os benefícios clássicos, vamos estudar quais benefícios estão sujeitos a um período mínimo de contribuição. Perguntando de outro jeito, vamos agora estudar e conhecer quais desses benefícios exigem carência. Beleza? Então vamos lá. Conceito de carência, vamos dar um conceito mais próximo da lei. Número mínimo, deixa eu colocar com a letra bonitinha. Número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus a determinados benefícios. Então, esse é um conceito legal de carência. Número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário, para que o indivíduo faça jus a determinados benefícios, porque nem todos os benefícios
desses aqui, nem todos eles precisam de carência. Existem exceções. Nem todas as situações que decorrem de pedidos de benefício, nem todas elas exigem carência. Então, vocês vão ter que saber quando precisa de carência e quais são as situações em que não há necessidade de carência, tá bom? Então, o que nós vamos estudar aqui na sequência, pessoal, são os prazos de carência, depois as isenções e, para fechar, a carência de reingresso. Não vai dar para ver, obviamente, tudo nesta aula, mas vamos aí mais uns 3 minutinhos. Vamos terminar a carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Então, os primeiros 2 benefícios que nós vamos estudar. A aposentadoria por incapacidade permanente. Que benefício é esse aqui? É a mesma aposentadoria por invalidez. E auxílio por incapacidade temporária. Que benefício é esse aqui? É o auxílio-doença. Então, via de regra, seja um, seja outro, ou seja a aposentadoria por invalidez, seja o auxílio-doença, a lei exige 12 contribuições mensais. É o período de carência exigido para esses 2 benefícios. Então, vamos dar um exemplo. O segurado se filiou aqui, ó. Aqui. E aqui nós teremos os 12 meses de contribuição. Se a incapaz aconteceu nesse ponto verde, joia, ok, benefício concedido. Se a incapacidade aconteceu nesse ponto amarelo, benefício negado. Por que vai ser negado? Em regra, tá bom? Vai ser negado porque a pessoa não tinha os 12 meses de contribuição. Então, imagina o seguinte, o segurado ele começou a contribuir em setembro de 2023. Aqui, ele se filiou em setembro de 2023. E ele ficou incapaz em janeiro de 2024. Ele está pedindo agora um auxílio-doença. Em regra, esse benefício vai ser negado. Por quê? Porque ele não tem 12 contribuições mensais. Perfeito? Agora, se ele tivesse ficado incapaz em outubro de 24, outubro de 2024, aí beleza, porque ele já teria os 12 meses de contribuição. Eu quero ressaltar que o segurado especial ele tem regras próprias, tá bom, pessoal? Então, o segurado especial a gente vai estudar na próxima aula, ele tem regras específicas. Então, isso aqui vai se aplicar para outros segurados, para os demais, não para o segurado especial. E nós temos exceções. Vamos deixar para ver essas exceções na próxima aula, para não ficar muita coisa, tá bom? Para a aula não ficar muito grande. Então, pessoal, era isso. Show. Pronto, deixa eu parar de espelhar a tela para me despedir de vocês. Era isso, minhas amigas, meus amigos. Espero ter contribuído. Encontro vocês na nossa próxima aula, 11ª aula. Um forte abraço. Falou, valeu.